Antes mesmo de nascer, Sansão já era um mistério. A terra de Israel gemia sob o domínio filisteu, e o povo escolhido parecia ter esquecido quem realmente era. Mas Deus nunca esquece. Foi então que, no silêncio de um lar improvável, um anjo apareceu a uma mulher estéril com uma mensagem que mudaria o destino de uma nação. Você dará à luz um filho, e ele será um nazireu, consagrado desde o ventre. Nenhum vinho, nenhuma lâmina tocará sua cabeça, e nele repousará uma força que o tornará temido. Esse menino não será comum, ele será o começo da libertação de Israel. O anúncio foi recebido com assombro. A mulher correu para contar ao marido, Manoá, que incrédulo pediu um sinal. Como poderia ser verdade? Porque Deus escolheria justamente eles para algo tão grandioso. Mas o tempo passou, e o ventre que antes era estéril agora carregava um propósito. Sansão nasceu sob um destino selado, carregando em si um chamado divino. A questão era, ele estaria pronto para essa responsabilidade? Ou o peso desse chamado acabaria se tornando sua maior fraqueza? Seus primeiros passos foram dados com a força de alguém separado por Deus. Mas conforme crescia, algo ficava evidente. Ele não era como os outros. E logo, sua força sobrenatural começaria a se manifestar de uma forma que ninguém poderia ignorar. Desde pequeno, Sansão demonstrava uma energia incomum. Seu corpo parecia carregar algo além da carne e dos ossos, como se o próprio vento o impulsionasse. Havia momentos em que sua força surgia sem explicação, como quando, ainda menino, derrubou um animal que se aproximava sorrateiro. Os anos passaram, e ele cresceu, alto como um cedro, com braços que pareciam esculpidos pela própria mão de Deus. Nenhum homem em sua aldeia conseguia enfrentá-lo. Nenhuma porta era pesada o suficiente para barrá-lo. Nenhuma corrente era capaz de segurá-lo, e os rumores começaram. Esse rapaz não é normal. Há algo nele. Algo que nem ele mesmo entende. Os filisteus, que dominavam Israel com mãos de ferro, começaram a ouvir sobre o jovem de Zorá, um homem que poderia ser mais perigoso do que qualquer exército. Mas Sansão, ele apenas ria. A força corria por suas veias como um rio indomável. Mas para que servia tudo aquilo? Para mostrar poder? Para se divertir às custas dos mais fracos? Seus pais o advertiam, lembravam-no de seu chamado, mas Sansão não parecia se importar. Até que um dia, seu coração foi fisgado por algo muito mais perigoso que a lâmina de uma espada. E foi assim que tudo começou. Sansão podia esmagar rochas com as mãos, mas havia algo contra o qual sua força nada podia: seus próprios desejos. Foi em uma de suas viagens que seus olhos pousaram sobre algo que, para ele, parecia irresistível. Uma mulher. Mas não qualquer mulher, uma filisteia. Seus pais tentaram alertá-lo. Filho, por que escolher uma mulher entre os inimigos de nosso povo? Não há ninguém entre nossas filhas que te agrade? Mas Sansão foi categórico. É essa que eu quero. Ela agrada aos meus olhos. O rapaz que havia sido chamado para libertar Israel agora caminhava voluntariamente para os braços de seus opressores. O casamento foi marcado. E foi ali, no meio de uma celebração que deveria selar sua felicidade, que Sansão decidiu testar sua superioridade. Lançou um enigma aos convidados filisteus, convencido de que ninguém poderia resolvê-lo. Mas sua confiança se transformaria em amargura, porque Sansão tinha força para derrotar 1000 homens, mas não para resistir à pressão de uma mulher. Persistente, e o que começou como um jogo estava prestes a se tornar o primeiro de muitos golpes que a vida lhe daria. A festa seguia com risos e taças erguidas, mas Sansão queria mais do que celebrar. Ele queria provar sua superioridade. Vou lhes propor um desafio, anunciou com um sorriso confiante. Se resolverem meu enigma em 7 dias, darei a cada um de vocês roupas finas e túnicas novas.
Mas se não conseguirem, então serão vocês que me darão isso. Os filisteus riram. Uma aposta? Que mal poderia haver? Diga-nos o enigma. Sansão cruzou os braços e com olhar astuto recitou: do que come, saiu comida, do forte, saiu doçura. Os filisteus se entreolharam. O que aquilo significava? Passaram um dia inteiro debatendo. Depois, 2, 3. Mas a resposta parecia inalcançável. A diversão de Sansão era evidente. Ele se sentia intocável, no controle. Mas ele subestimou algo. Filisteus não aceitavam perder. E quando perceberam que não poderiam vencê-lo no jogo, decidiram apelar para outra estratégia. No quarto dia, a esposa de Sansão foi cercada. Convença seu marido a nos contar o enigma, ou vamos queimar você e a casa de seu pai. Diante da ameaça, ela não teve escolha. Correu para Sansão, lágrimas nos olhos, e insistiu: se realmente me amas, me diga a resposta. Como podes guardar um segredo de tua própria esposa? Ela implorou, dia após dia. E Sansão, acostumado a dobrar tudo à sua vontade, descobriu que havia algo que nem ele podia suportar: a insistência de uma mulher determinada. No sétimo dia, cedeu. Sussurrou a resposta em seu ouvido, certo de que isso encerraria o assunto. Mas, na mesma noite, os filisteus vieram até ele com um sorriso vitorioso. O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? O sangue de Sansão ferveu. Ele soube na hora o que havia acontecido. Se não tivesseis arado com minha novilha, não teríeis descoberto o enigma. O que começou como um simples desafio, agora havia se transformado em traição. E para alguém como Sansão, traição só tinha uma resposta: vingança. A questão era, até onde ele estaria disposto a ir? O gosto da traição era amargo. Sansão sentiu o sangue ferver, os punhos se cerrando como se fossem feitos de pedra. Ele confiou nela. E agora os filisteus riam às suas costas, vangloriando-se de uma vitória roubada. Mas se eles achavam que isso terminaria assim, estavam terrivelmente enganados. Sansão deixou a festa sem dizer palavra. Seu silêncio era o prenúncio de algo muito pior do que qualquer grito de fúria. Ele partiu, mas não para fugir. Ele precisava de algo maior. Algo que deixasse claro quem era o verdadeiro dono daquela disputa. Foi então que ele encontrou 30 filisteus, guerreiros, homens armados. E como um vento devastador, caiu sobre eles com força impiedosa, o som dos ossos se partindo, o grito dos que tentavam fugir, o cheiro de poeira e sangue misturados. Sansão não apenas os derrotou, ele os despedaçou, e de seus corpos arrancou as vestes que havia prometido como prêmio. Era um aviso. Ele voltou à cidade e lançou os 30 mantos aos pés dos que haviam zombado dele. Ninguém ousou rir. Ninguém ousou falar. O silêncio era absoluto. Mas a batalha estava longe de terminar. Tomado pela ira, Sansão deixou sua esposa para trás e voltou para a casa de seu pai. Era para ser o fim daquela história. Mas o que ele não sabia é que os filisteus tinham outros planos para a mulher, que ele abandonou. E quando ele descobrisse o que haviam feito, sua fúria se tornaria algo que ninguém poderia conter. Os dias passaram, mas a ira de Sansão não esfriou. Seu coração ardia como uma brasa acesa. Ele podia ignorar os risos abafados dos filisteus? Fingir que nada aconteceu? Não. Ele precisava terminar o que começou. E foi então que decidiu voltar. Mas ao chegar, Sansão encontrou algo que nem mesmo sua força poderia mudar. Sua esposa agora pertencia a outro homem. Pensamos que a odiavas, disseram os filisteus com falsos sorrisos. Então foi dada a outro. As palavras foram como uma lâmina afiada. Primeiro, traído. Agora, substituído. Mas se eles achavam que podiam tomar dele o que quisessem sem consequências, estavam
prestes a conhecer uma fúria que não se acalmaria com punhos e espadas. Sansão saiu dali sem dizer nada. Sua mente trabalhava rápido, e a vingança que planejou foi tão engenhosa quanto cruel. Ele capturou 300 raposas, amarrou-as em pares pelas caudas e prendeu tochas entre elas. Então, com um só gesto, ateou fogo e a soltou nos campos dos filisteus. O fogo se espalhou como um decreto divino. Queimou plantações, vinhedos, oliveiras. A terra dos opressores virou cinzas diante de seus próprios olhos. O caos se instaurou. Os filisteus estavam furiosos. Queriam Sansão morto, mas ele não fugiu. Pelo contrário, refugiou-se na caverna de Etã, esperando. Ele sabia que viriam, e quando vieram trouxeram um exército, mas os filisteus não foram os primeiros a chegar. Antes deles, seu próprio povo, os homens de Judá, foram ao seu encontro. O que fizeste, Sansão? Eles querem tua cabeça. Vim contra eles como vieram contra mim. Então nos entregue. Se não o fizermos, trarão guerra contra nós. Sansão olhou ao redor. Os rostos de seu próprio povo estavam tomados pelo medo. Eles não entendiam. Não viam que estavam ajoelhados diante de seus inimigos? Ele suspirou. Muito bem. Amarrem-me e me entreguem a eles. Mas jurem que vocês mesmos não me matarão. Os homens de Judá concordaram. E assim, Sansão foi amarrado e levado diante do exército filisteu. Os inimigos riram. Pensaram que a caçada havia terminado, mas não perceberam o erro fatal que acabaram de cometer, porque Sansão ainda não estava morto. E quando o Espírito do Senhor veio sobre ele, suas amarras se desfizeram, como fios de linho no fogo. Seus olhos varreram o chão em busca de uma arma, qualquer coisa. Foi então que viu uma simples queixada de jumento, uma queixada contra um exército inteiro. Talvez qualquer outro homem achasse isso uma loucura, mas Sansão não era qualquer homem. Os filisteus avançaram com a confiança de quem acredita ter vencido. Afinal, Sansão estava amarrado, sem armas, sem saída. O riso ecoava entre as fileiras inimigas, mas riram cedo demais, porque naquele instante algo além da carne e dos ossos tomou conta de Sansão. O Espírito do Senhor desceu sobre ele como um incêndio incontrolável, e as cordas que o prendiam se romperam como se fossem fiapos queimados pelo fogo. O exército silenciou. Por um breve momento, o medo se espalhou entre os soldados, mas ainda eram centenas contra um. Só que Sansão não precisava de uma espada para causar estrago. Seus olhos caíram sobre algo no chão, uma queixada de jumento, velha, suja, insignificante. Para qualquer outro homem, isso não valia nada. Para Sansão, isso era tudo de que precisava. Ele a agarrou com força e avançou. O primeiro soldado caiu antes de entender o que havia acontecido. O segundo teve o crânio esmagado antes que pudesse gritar. O terceiro tentou correr, mas foi tarde demais. Os golpes de Sansão eram rápidos, precisos, letais. 1, 2, 10, 50, 100 e ele não parou. A poeira subia. O chão se tingia de vermelho. O som seco dos ossos quebrando preenchia o ar. Os filisteus tentavam recuar, mas não havia mais para onde fugir. Sansão era como um leão solto entre cordeiros. Quando finalmente parou para recuperar o fôlego, 1000 corpos jaziam ao seu redor. 1000 homens. Ele olhou para a queixada em sua mão, respiração pesada, suor escorrendo pelo rosto. E então zombou. Com uma queixada de jumento, fiz deles um monte. Com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Os que sobraram fugiram aterrorizados. Nenhum exército jamais viu algo assim. Nenhum guerreiro jamais realizou tal feito. Mas Sansão, ele agora estava exausto. Sua força podia derrubar 1000 soldados, mas não podia impedir sua sede. Seu corpo clamava por água. E pela primeira vez, Sansão percebeu algo que talvez nunca tivesse considerado antes. Ele não era invencível, e se Deus não o socorresse agora,
Sua história terminaria ali mesmo, sobre os corpos de seus inimigos. Sansão se mantinha de pé, mas suas forças se esvaíam rapidamente. O suor escorria pelo rosto, seus músculos tremiam. A queixada de jumento ainda estava em sua mão, manchada pelo sangue dos 1000 que ousaram enfrentá-lo. Ele venceu, mas de que adiantava esmagar um exército inteiro se agora morreria como um homem comum? A sede era insuportável. Cada respiração era um esforço. Seus lábios estavam secos como a terra rachada sob o sol do deserto. Seus joelhos vacilaram. Sansão, o temido. Sansão, o invencível. Agora, fraco como qualquer outro mortal. E foi ali, cercado pelos corpos de seus inimigos, que ele fez algo que raramente fazia. Clamou a Deus: Senhor, tu me deste essa grande vitória, mas agora vou morrer de sede? Cairei nas mãos desses incircuncisos? Não era apenas um pedido. Era um reconhecimento. Pela primeira vez, Sansão admitiu que sua força não vinha dele mesmo, e Deus ouviu. De repente, um milagre. A terra, que parecia tão dura e seca quanto seu próprio destino, se abriu. Dela jorrou água cristalina, brotando exatamente onde ele estava. Sansão caiu de joelhos e bebeu com a urgência de um homem à beira da morte. Cada gole era vida voltando ao seu corpo. Ali, naquele lugar marcado pela batalha, Sansão ergueu os olhos para o céu. Ele ainda estava de pé. Ainda tinha um chamado. Mas algo começou a crescer dentro dele, uma certeza perigosa. Se Deus estava com ele, quem poderia detê-lo? Sansão acreditava que era imparável, mas havia um inimigo que ele não enxergava, um adversário muito mais traiçoeiro do que 1000 soldados armados. Seu próprio coração. E era só uma questão de tempo até que esse inimigo encontrasse a brecha perfeita para destruí-lo. Sansão sempre esteve cercado por inimigos. Os filisteus o odiavam, os israelitas o temiam. Mas havia algo ainda mais perigoso do que lanças e espadas: sua própria arrogância. Ele achava que nada poderia derrubá-lo. E quando um homem se sente invencível, começa a brincar com o perigo. Foi assim que ele começou a vagar por terras filisteias como se fossem suas, sem medo, sem limites, sem sabedoria. E então veio Gaza, Tontu. A cidade era um reduto de seus inimigos. Qualquer homem sensato evitaria se arriscar ali. Mas Sansão não era qualquer homem. Ele entrou sem ser notado e encontrou abrigo na casa de uma prostituta. Os filisteus descobriram rápido, cercaram a cidade, selaram os portões e esperaram pela manhã para capturá-lo. Desta vez, Sansão estava encurralado. Desta vez, ele não escaparia. Mas quando a madrugada ainda cobria a cidade, Sansão se levantou. Ele saiu sem medo, caminhando até os portões trancados como se fossem meros obstáculos. Os guardas seguraram a respiração. O que ele faria? Então, com um rugido de força, Sansão agarrou os portões da cidade, postes, trancas, ferro e tudo, e os ergueu. O som do metal se partindo ecoou pela noite. Os filisteus assistiram impotentes enquanto ele carregava os portões nos ombros e os levava até o topo de um monte como um troféu. Era mais do que uma fuga, era um aviso. Ninguém podia prendê-lo, ninguém podia segurá-lo. Ele ria do perigo, zombava de seus inimigos, mas não percebeu que pouco a pouco estava brincando com sua própria ruína, porque Gaza não foi sua última aventura. Não demorou muito para que uma nova mulher cruzasse seu caminho. E dessa vez, o jogo que ele achava que sempre vencia estava prestes a virar contra ele. Sansão já havia vencido exércitos inteiros, escapado de emboscadas e destruído cidades. Nenhuma força do mundo parecia capaz de detê-lo. Mas Sansão não caiu por um exército, caiu por um olhar. Foi assim que Dalila entrou em sua vida. Ela não trazia espadas, não usava armadura, não gritava ameaças. Seu poder estava no toque suave, no sorriso misterioso,
na paciência de quem sabe que a presa sempre volta para a armadilha certa. E Sansão voltou. Ele pensava estar no controle. Acreditava que podia brincar com o perigo e sair ileso, como sempre. Fez. Mas os filisteus conheciam sua fraqueza melhor do que ele mesmo. Eles ofereceram a Dalila uma fortuna. Descubra o segredo da força dele. Faça-o falar. E serás ricamente recompensada. Dalila aceitou. Na primeira noite, deitou-se ao lado dele e sussurrou com uma doçura venenosa. Diga-me, amor, qual é o segredo da tua força? Como pode ser amarrado para que percas teu poder? Sansão sorriu. Para ele, aquilo era só um jogo. Se me amarrarem com 7 cordas novas, ficarei fraco como qualquer outro homem. Naquela mesma noite, enquanto Sansão dormia, Dalila amarrou-o com as cordas e chamou os filisteus que esperavam escondidos. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele acordou, riu e rompeu as cordas como se fossem fios de palha. Dalila suspirou, sorriu, mas não desistiu. Ah, Sansão, por que zombas de mim? Se me amas, diga-me a verdade. No dia seguinte, tentou de novo, e de novo, e de novo. Cada mentira de Sansão a deixava mais insistente. Cada brincadeira que ele fazia com a própria ruína a tornava mais determinada. Mas o que Sansão não percebeu é que ninguém vence um inimigo que nunca se cansa. E Dalila não ia parar até vê-lo caído. Sansão resistiu por um tempo. Brincou com Dalila, desviou das perguntas, deu respostas falsas. Mas Dalila era uma caçadora paciente, e cada vez que ele escapava, ela voltava com mais insistência, mais lágrimas, mais palavras doces envenenadas, com intenção mortal. Como podes dizer que me amas, se não confias em mim? As palavras dela perfuravam mais fundo do que qualquer espada. Sansão, o homem que esmagava exércitos, não sabia lutar contra o peso da manipulação. Dia após dia, noite após noite, Dalila o atormentava sem descanso, até que cansado, esgotado, vencido, Sansão cedeu. Minha força vem do meu cabelo. Se for cortado, serei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila sorriu. Dessa vez, sabia que era verdade. Naquela noite, enquanto Sansão dormia, ela pegou a lâmina e cortou cada fio de sua consagração. E quando os filisteus entraram, ele acordou, pronto para lutar, certo de que sua força ainda estava com ele. Mas algo estava errado. Seus músculos não respondiam, suas mãos tremiam. A força que sempre o acompanhou havia desaparecido. E naquele momento, Sansão entendeu. Mas já era tarde demais. Os filisteus o dominaram como nunca haviam conseguido antes. Amarraram-no, zombaram dele, e então, para garantir que jamais voltaria a ser uma ameaça, arrancaram seus olhos. O guerreiro caiu, não pelo golpe de uma espada, mas pela própria arrogância. Não havia mais fuga, não havia mais glória. Sansão, o homem mais forte que já existiu, agora era um prisioneiro cego, arrastado como um animal para as masmorras de seus inimigos. E naquele escuro absoluto, onde tudo parecia perdido, Sansão começou a enxergar o que nunca viu antes, porque às vezes é preciso perder tudo para finalmente entender o que realmente importa. Sansão, o gigante invencível, agora era apenas um homem cego e acorrentado. Sua força se fora, sua honra, reduzida a escárnio, seu destino, servir como escravo no moinho dos filisteus, girando a pedra como um animal sem valor. Dia após dia, os risos ecoavam ao seu redor. O grande guerreiro de Israel agora era motivo de chacota. Mas o que os filisteus não perceberam era que algo estava crescendo no silêncio. Seu cabelo começava a voltar. Mas Sansão sabia que não era sobre os fios em sua cabeça. Era sobre o que estava acontecendo dentro dele. O homem que brincou com sua força agora compreendia que ela nunca fora realmente sua. O homem que zombou do perigo agora entendia que sempre precisou de Deus. E o homem que caiu agora começava a se levantar.
Foi então que os filisteus decidiram exibi-lo em um grande banquete. A elite de seu povo, os príncipes, os generais, as multidões, se reuniram no templo de Dagom, seu deus, para celebrar a humilhação de Israel. Trazei Sansão para que nos divirta. Ele foi arrastado até o centro do templo, enquanto milhares gargalhavam à sua volta. Mas Sansão não ria. Ele pediu ao servo que o guiava: deixa-me tocar as colunas que sustentam o templo, para que me apoie nelas. O menino, sem desconfiar, levou-o até lá. E ali, de pé entre as duas grandes colunas, Sansão fez sua última oração. Senhor Deus meu, lembra-te de mim, dá-me força uma última vez, para que eu vingue meus olhos contra os filisteus. E então, Sansão segurou as colunas com toda a força que ainda lhe restava. Os risos cessaram. Os primeiros estalos ecoaram pelo templo. As vigas começaram a ranger. A multidão parou de zombar. O pânico tomou conta dos rostos antes cheios de arrogância. Sansão respirou fundo e, com um último grito de fúria e redenção, empurrou as colunas com toda a força. O templo desabou. Os príncipes, os guerreiros, os nobres filisteus foram esmagados sob as pedras, e Sansão, o homem que perdeu tudo, se tornou o instrumento final da justiça de Deus. Naquele dia, Sansão matou mais inimigos em sua morte do que em toda a sua vida. O homem que achava que sua força era sua, finalmente entendeu quem era a verdadeira fonte de seu poder. E assim, sua história se encerrou. Mas o seu legado nunca foi esquecido.